Como é bom fazer um pós-jogo tranquilo, como foi o jogo de Náutico e São Paulo pela Copa do Brasil. Alessandro Esporte na área com mais um pós-jogo. Já se inscreve no canal e deixa o seu like, que será muito bem-vindo e muito gratificante para o nosso crescimento e ajuda a mídia alternativa. O São Paulo viajou para Recife, até nos aflitos, enfrentar o Náutico pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O São Paulo, que tinha vencido o Náutico no estádio do Morumbi, de 2-1, São Paulo tinha uma vantagem do empate contra o Náutico. Mas aos 3 minutos do primeiro tempo, com a jogada do Lucas Ferreira, que cruzou na área ali, acabou ganhando o escanteio, e o Oscar, num cruzamento com muita qualidade, o Luciano, ali na pequena área, ali quem manda é ele, vai lá e amplia para o São Paulo e faz 1-0 aos 3 minutos. E o jogo parecia se encaminhando muito tranquilo entre Náutico e São Paulo. São Paulo, que já tinha uma vantagem, ampliou ainda mais. E ali, com uns minutos depois, o jogador do Náutico, Marquinhos, deu uma entrada dura em cima do Cendric Soares e acabou sendo expulso. O juiz foi até o VAR, viu lá todo o lance e acabou expulsando o jogador do Náutico. E com isso o São Paulo ficou mais tranquilo, com um jogador a mais, já ganhando o jogo dentro do estádio, já tinha uma vantagem que tinha levado do Morumbi. E o São Paulo ali estava tranquilo, mas aos 19 minutos, o Ferrarese dá uma entrada brusca em cima do jogador do Náutico, o jogador Igor, e acabou sendo expulso aos 19 minutos. E ali ficou igualado a quantidade de jogadores em campo, cada um com 10 jogadores em campo. E eu achei que o Náutico, naquele momento, iria atacar o São Paulo e tentar fazer o placar. Mas o São Paulo, como ficou tranquilão, o São Paulo jogou muito bem. Não foi aquele jogo de encher os olhos, aquele jogo que fala, o São Paulo atuou muito bem. Não, o São Paulo fez a sua lição. A lição de passar para a próxima fase, que é a obrigação do São Paulo. O Náutico, com todo o respeito que eu tenho ao Náutico, é um time de Série B. E o São Paulo é tricampeão mundial. São Paulo tem uma história. São Paulo tem tudo, tinha de tudo para passar esse jogo. São Paulo tinha a obrigação de vencer esse jogo e passar para as oitavas da Copa do Brasil. E o jogo se encaminhando ali, muito bem, o Náutico querendo, explorando ali os contra-ataques, mas o São Paulo, o Oscar ontem jogando de volante, foi um jogo que eu não gosto de ver o Oscar de volante nem o Luciano de meio campo. Mas até então o Oscar atuou muito bem ontem como volante, e o Luciano atuou também muito bem como meio-campo ontem. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente vai elogiar o jogador. Então vamos lá, o São Paulo fez um primeiro tempo sólido, um primeiro tempo muito bom. E o São Paulo foi pro intervalo, ganhando de 1-0 do Náutico. E o São Paulo volta no segundo tempo com essa vantagem. E depois o São Paulo, no segundo tempo, muito bom, o Náutico tentando ali, voltou ali com um jogador na ponta muito rápido, tal de Talicinho, jogador que tem uma velocidade muito boa, e o Náutico acabou explorando ali mais o Talicinho no contra-ataque, para ver se conseguia alguma coisa contra o São Paulo, E o São Paulo bem organizado, um time bem organizado ontem, o Oscar atuando muito bem, o Alisson, o Lucas Ferreira estava um pouco abaixo do que a gente costuma ver jogar, mas mesmo assim o São Paulo atuou com muita postura. Foi um jogo tranquilo, um jogo que nós torcedores não passamos raivas dessa vez. Foi um jogo até melhor do que jogou contra o Grêmio, que contra o Grêmio o São Paulo jogou muito ruim, e mesmo assim o São Paulo ali o Zubeldia fez ali as alterações, depois entrou outros jogadores, e o São Paulo ali com
Entrou Rian Francisco, entrou o Marquinhos, né? Entrou o Rodriguinho, né? Marquinhos, Rodriguinho. E entrou ali vários jogadores e o São Paulo acabou ampliando esse placar. De uma jogada, né, que a gente sempre vem pedindo aí, o Rian Francisco no jogo. E o Zubeldia ontem acabou acatando o pedido da torcida e colocou o Rian Francisco aos 29 minutos. Tirando o André Silva, né, que não vinha atuando bem e não vem atuando bem, né, o André Silva. Eu acho que, assim, minha opinião, acho que o Zubeldia deve utilizar mais e dar mais oportunidade ao Rian Francisco. O menino vem atuar, entrou, numa jogada dele, surgiu o segundo gol, que o Rodriguinho fez ali, né, um golaço de uma bola que o Rian Francisco partiu para cima do goleiro, o goleiro com todo o mérito defendeu ali, e o Rodriguinho pega a sobra e faz aquele golaço. O Rodriguinho, que já havia 3 anos que não fazia um gol, e acabou fazendo esse golaço. Depois o Rodriguinho recebeu uma bola do Oscar, uma bola de qualidade ali que o Oscar colocou o Rodriguinho na cara do gol. O Rodriguinho fez tudo o que tinha que fazer, o mais difícil, tirar o goleiro do gol, tirar o zagueiro, depois chutou a bola para cima. E com isso o São Paulo saiu na frente, um jogo que eu acharia que era muito difícil, mas foi um jogo fácil, um jogo tranquilo. O time do Náutico é muito ruim, o time do Náutico é muito fraco para o nível do São Paulo, né, galera? Então é isso aí, esse foi o pós-jogo de hoje. São Paulo venceu. Ontem o técnico Muricy, ontem o técnico, né, o ex-técnico Muricy, né, foi homenageado, que hoje é diretor do São Paulo. Foi homenageado lá pelo Náutico, que ele tem uma história muito bonita pelo Náutico. Foi campeão pelo Náutico em 2001 e 2002. Foi homenageado pelo presidente do Náutico. Quero parabenizar a torcida do Náutico ontem, né, que encheu o estádio, apoiou o time do início ao fim. Não faltou apoio, né, da torcida do Náutico. E o São Paulo aí acabou passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Estou bastante feliz, bastante orgulhoso pelo meu time, né? Vamos às notas dos jogadores que atuaram ontem pelo São Paulo. Vamos lá, goleiro Rafael, né, que não teve muito trabalho ontem, fez uma boa atuação, que o Rafael vem atuando muito bem. É um goleiro que traz confiança para nós torcedores. Nota 7 para o goleiro Rafael. Ferrarese, né, que deu aquela entrada que desnecessária, né, numa jogada ali de meio campo, uma bola que praticamente perdida, o São Paulo com um jogador a mais, que ia ter um jogador ali de sobra para ganhar, né. Ferrarese dá aquela entrada infantil e acaba sendo expulso. Se fosse com um time um pouco mais cascudo, poderia prejudicar o São Paulo, né? Se fosse um mata-mata aí com um time mais cascudo, um Flamengo aí, jogar com um jogador a menos é muito difícil, poderia. E o Ferrarese fez essa bobagem. O São Paulo acabou sendo expulso. Então nota 0 para o Ferrarese. Arboleda e Alan Franco, 2 zagueiros de muita qualidade. São Paulo tem que renovar urgentemente aí com Ferrarese, com o Alan Franco, porque os 2 jogadores trazem muita confiança para o time. Então nota 7,5 para o Arboleda e o Alan Franco. Alisson e Oscar, vou dar nota 7 para o Oscar. Nota 7,5 para o Oscar pela atuação de ontem, jogou muito bem o Oscar. Nota 7,5 para o Alisson, nota 7. Para o Enzo Dia e o Cendric, nota 7 também para os 2. Para o Luciano, né? O Luciano, no meio campo, o Luciano não é muito bom, mas ontem ele fez uma boa jogada, atuou muito bem, ali na pequena área ele resolve, né? Eu acho que o Luciano, como 9, renderia muito mais do que o André Silva. Então nota 8 aí pro Luciano. Lucas Ferreira ontem estava um pouco abaixo, né, do que a gente é acostumado de ver. Mas vou dar nota 7 por ser um garoto que vai oscilar muito ainda, né? Não teve uma pré-temporada. Nota 7 aí pro Lucas Ferreira. Pro André Silva, vou dar nota 0 pro André Silva, porque o André Silva não vem atuando bem. Para mim, o Rian Francisco deveria ser o titular desse momento. Tudo bem que o André Silva é um dos artilheiros desse ano do São Paulo, né? Mas o André Silva
em alguns jogos ele peca muito. Então, quando o André Silva vem ruim, não custa nada o técnico Zubeldia dar mais uma oportunidade para o Rian Francisco, que é um bom jogador. E a gente estamos vendo, todos nós estamos vendo que a base de Cotia é uma das melhores desse ano e está resolvendo toda a situação do São Paulo. Todos os jogadores da base que entraram no São Paulo fizeram um gol e resolveram a situação ali que o time, quando vem ruim, jogando, atuando ruim ali no campo, e o São Paulo resolve ali com a base vem atuando bem, jogando bem. Então eu acho que deveria o técnico Zubeldia abrir mais os olhos e dar mais oportunidade para o Rian Francisco. Vou lá, nota aí para o Rian Francisco, nota 7 da sua entrada no jogo, né, que fez aquela jogada que resultou no jogo, no gol do Rodriguinho. Pro Rodriguinho, vou dar nota 8 pro Rodriguinho também, né, entrou ali. Ia dar nota 10 pro Rodriguinho, mas vou dar 8, tirar 2 pontos, porque ele fez tudo que era para ter feito ali, e mesmo assim ainda errou um gol daquele que dava mais tranquilidade ao time do São Paulo. Os demais jogadores vai ficar sem nota. Ao técnico Zubeldia, nota 7 aí pro técnico Zubeldia, pela classificação que levou o São Paulo às oitavas da Copa do Brasil. Esse foi o pós-jogo de hoje. Deixe o seu comentário e não custa nada, né, se inscrever no canal Alessandro Esporte. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.